Boa noite, eu sou o Rui Alves e está iniciando mais um programa Ponto de Vista. Esse que você já sabe que é o quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo essa a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. O Brasil está entre os 10 países com maiores números absolutos de mortes por suicídio, sendo a média de 24 mortes por dia. O dia 10 de setembro é comemorado o Dia de Prevenção ao Suicídio. Todo mês de setembro é relacionado à prevenção, tanto que é chamado de Setembro Amarelo. Para bater um papo sobre esse tema da prevenção do suicídio, um tema de que a sua vida importa, nós convidamos aqui a psicóloga Queriele Rodrigues. Boa noite, doutora Queriele. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Rui. Eu que agradeço. Eu costumo falar que eu fico muito feliz quando eu sou convidada para espaços como esse, para falar sobre a psicoeducação em torno da saúde mental, né, que é um tema tão relevante. Nós que ficamos felizes demais de você poder trazer um pouco do seu conhecimento. Nosso tempo aqui é curtinho, mas dá para a gente trazer muita informação relevante sobre esse tema, que parece que tem crescido nos últimos tempos, e a gente vai aprofundar um pouquinho. Antes de entrar ainda até no assunto, só para te apresentar um pouco para quem está nos assistindo, que ainda não te conhece, assim como eu também não conhecia, estou conhecendo agora. Doutora Queriele Rodrigues é psicóloga, gestora de recursos humanos, especialista em neurociência do comportamento, pós-graduada em desenvolvimento humano e terapeuta cognitivo comportamental. É isso, né? Isso mesmo. Certo, então um currículo aí profundo sobre comportamento humano, correto? Sim. Tá, vamos lá. Então, o nosso tema é um tema um pouco pesado, mas vamos tentar trazê-lo aqui de uma forma mais suave para quem está vivendo isso ou já passou alguma experiência com algum parente, algum familiar que viveu essa situação. Assim como eu passei uma experiência com um familiar, e eu acho que eu tenho muito a aprender e muito a perguntar. As dúvidas aqui que surgirão serão até minhas, né, sobre esse tema, tá? Já entrando então um pouco nesse âmbito da psicologia, doutora, o que causa, por que surge a ideação suicida? Bem, Rui, eu costumo falar que, tratando-se desse tema, né, de um tema tão complexo, porque nós estamos falando de um fenômeno muito complexo, é muito importante a gente entender que o ser humano, ou o ser vivo, todo ser vivo, ele é movido pelo instinto de proteção. Então, qualquer espécie em vida, se você for olhar, ele se protege da morte. Tanto é que o único ser que se atenta contra a própria vida é o ser humano. Então, assim, ainda na completude do ser humano, para que um ser humano chegue a tirar a própria vida, ele está num estado de adoecimento completo. E por que nós falamos que é um fenômeno complexo? Porque a psicologia, ela não consegue atestar de fato o que é a causa. Não existe uma relação de causa e efeito. Na verdade, tratando-se do comportamento humano, nunca existe uma relação de causa e efeito. Então, não dá pra gente atestar porque teve uma infância difícil, ou porque teve traumas, ou porque passou pela morte de um ente querido. É sempre uma perspectiva multifatorial. Então, eu costumo falar assim, que existem traços genéticos que podem colocar esse indivíduo em maior predisposição. Existem traços da personalidade. Então, se esse sujeito ele é um sujeito que tem um humor deprimido, um traço de humor mais rebaixado, ele pode estar mais predisposto. Traços sociais, então a condição social desse sujeito, como ele nasceu, como foi a relação dele com os acolhedores, ele teve ali condições mínimas, básicas para sobrevivência, ou ele cresceu em um ambiente de muita vulnerabilidade, muitos conflitos, pensando que a infância ela é fundamental para a construção da nossa personalidade, que vai influenciar aqui na vida adulta. Enfim, e aí durante a vida, quando ele vai desenvolvendo aí habilidades socioemocionais, às vezes também inabilidades sociais, então por algum motivo esse sujeito ele não construiu habilidades que são fundamentais quando ele está lidando com um conflito, como por exemplo, a habilidade de lidar com a frustração,
de resolver seus problemas, de comunicar de forma assertiva, de estabelecer relações funcionais, enfim, é um contexto múltiplo. E não dá pra gente falar, é por isso que essa pessoa tentou contra a própria vida. Lembrando que o nosso corpo, ele tem um linear pra dor. Então, assim, nós vamos suportando. Chega uma hora que ou você vai procurar estratégia, né, que eu acho que a gente vai falar aí um pouco mais pra frente, ou então a dor fica insuportável. E aí é nessa hora que esse sujeito começa a alimentar pensamentos aí de ideação. Certo. Você falou sobre algumas questões, então, vamos ver se eu entendi bem, elas não são específicas para apontar que são as causas, mas são fatores que podem gerar a ideação suicida. Esses fatores genéticos ou de convivência, ou até, às vezes, durante a gestação que já trouxe uma carga. Sim. E ainda nem falei do histórico de transtorno. Então, quando esse sujeito ele já vem com histórico de transtorno de humor, transtorno de ansiedade, né? O OMS vai falar que pessoas com quadro depressivo, com quadro ansioso, tem maior predisposição. Inclusive, quando faz o rastreio lá do índice de mortes, boa parte já são perfis que fazem uso de psicotrópicos. Enfim, assim, o sujeito, o indivíduo, o ser humano, ele é muito complexo, né? Então, assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. Certo. Eu estou fazendo umas notas aqui, eu acho que estamos até do lado contrário da mesa. De repente você costuma já atender os seus pacientes e fazer as notas, e aqui eu estou fazendo o contrário, porque você vai falando, e são algumas informações que eu estou vendo já interessantes, até para a gente poder, que eu vejo que pode ser, o que surge já das dúvidas das pessoas, para a gente aprofundar mais à frente, e já estou tomando algumas notas aqui. Mas um ponto interessante que você falou aqui nessa primeira introdução, é sobre o ser humano, na verdade, o ser vivo num todo, busca se salvar, né? Vamos dizer, o popular falando, ele está buscando salvar. E o ser humano é o único ser vivo que tem a ideação suicida, que tira a própria vida. Mas talvez pode-se dizer que às vezes pode ser irracional até essa ideação suicida perante o sofrimento que aquela pessoa está vivendo. O sofrimento dela chega a ser tão grande que inconscientemente a mente pensa que tirar a própria vida é mais benéfico para ela do que continuar vivendo aquele sofrimento. Isso mesmo, Rui. É assim, na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu uso dentro da psicologia e da neurociência, nós partimos do pressuposto que o que acontece com a gente não é simplesmente o que está acontecendo, mas diz da forma como eu significo aquilo que me aconteceu. Então, por exemplo, o sujeito ele pensa, sente e se comporta. O pensamento ele sempre possui primazia sobre as nossas emoções e o nosso comportamento. E o nosso conjunto, o nosso repertório cognitivo, a forma como nós pensamos diante de um evento, de uma situação, de uma contingência, tem muito mais a ver com nossa história de vida, com a nossa construção de personalidade, do que simplesmente do fato em si. Então, vou dar um exemplo prático. O sujeito perdeu o emprego. Chega em casa arrasado, ele já vem com um quadro ansioso e aí culmina ali num gatilho que é a demissão. Esse sujeito é um sujeito que de repente estabeleceu crenças lá na infância, de que ele precisa ser o provedor, que ele tem que ser honrado, que ele tem que dar conta de pagar as contas da casa, que ele tem que ser o orgulho da família, ele tem que mostrar para os filhos que ele é o provedor. E aí isso vai desencadeando pensamentos e pensamentos e pensamentos negativos, catastróficos. O pensamento desencadeia uma emoção em alta valência. Então, quando, por exemplo, a ansiedade, ela eleva a valência, esse sujeito ele é sequestrado emocionalmente. Então, o que age aqui neurologicamente é a amigdala dele, que é a área instintiva. Então, ele passa por um sequestro emocional e ele começa a perder o juízo de valor. Então, a racionalidade desse indivíduo, ela já não está mais em xeque, ela já não está mais em perfeito funcionamento. Aí ele vai alimentando esses pensamentos, até que chega uma hora que a dor é tão grande que ele não suporta. E aí é quando ele começa a ter pensamentos de ideação. Eu trouxe um exemplo aqui aleatório, mas pode ser qualquer estímulo, qualquer situação. Eu só quero deixar claro que não é o evento em si, mas tem muito mais a ver com a bagagem que esse sujeito carrega que chega aqui no ato, né? Certo. A senhora falando sobre esse ponto do pensamento que gera sentimento e aí gera o comportamento. Eu recordei que
a gente, por vezes, pensa muito mais numa situação que vai acontecer e ela não chega a acontecer. A gente idealiza até às vezes uma discussão com uma pessoa e aquilo nunca chega a acontecer. Então, seria nesse ponto específico, que o nosso pensamento que gera uns sentimentos, emoções, e às vezes a atitude não aconteceu, então acaba influenciando no comportamento. Sim, então, sim. é uma carga lá de trás que gera esses pensamentos. E por quê? Porque o nosso cérebro ele tem 3 mecanismos de automáticos. Busca de prazer imediato, evitar a dor e economizar energia. Então, quando você está diante de uma possibilidade de estar em perigo, o seu cérebro vai startar um pensamento automático. Olha, você está em perigo, para você economizar energia, evitar a dor e ter um prazer imediato, começa a prever e a se preparar para isso. Certo. Por isso que a gente vive uma sociedade ansiosa. Né? Por isso que as pessoas ficam pouco no presente. Tanto é que quando um paciente ele chega no consultório com um quadro depressivo, um quadro ansioso, um dos maiores desafios é fazer esse paciente ficar no presente. Certo. Porque é no presente que ele consegue racionalizar, interpretar os fatos tal como eles são e não de forma aumentada, né? Porque se eu estou numa depressão, a minha tendência é sempre catastrofizar, negativar, porque eu tô sem humor. Meu humor tá rebaixado, eu não tenho energia. Então, assim, corrigir os pensamentos, o Aaron Beck, que é o psicólogo criador da abordagem da TCC, ele vai falar, se os seus pensamentos estiverem claros, você está mais preparado para lidar com o sofrimento. Porque na maioria das vezes, diante de um estímulo, os pensamentos, eles estão com o pé lá na sua criança, certo, que quando interpretou os fatos, não tinha racionalidade formatada para interpretar tal como ele era. Então, cria-se crenças disfuncionais e essas crenças vão modelando o seu modo de agir aqui no presente. Entendi. Sobre esses pensamentos, existe um caso, uma faixa etária específica em que essas pessoas elas passam a ter um pensamento mais voltado a essa defesa, autodefesa da ideação suicida, ou isso pode acontecer até com crianças, por exemplo? Então, Rui, eu acho que os estudos ainda precisam ser, né? A gente ainda precisa evoluir enquanto ciência nesse sentido. As estatísticas precisam evoluir. Ontem mesmo eu estava comentando com uma pessoa, né? Antigamente nem o índice de suicídio era divulgado. Certo. Então, assim, a OMS ela vem trazendo isso com maior clareza, porque nós estamos entendendo, enquanto profissionais, que quanto mais isso é divulgado, mais o tema deixa de ser estigmatizado, certo, né? Só que não se fala tanto. Vem se trazendo um olhar mais preocupante para as crianças, né? Só que ainda não se fala tanto da criança em risco. Agora, a adolescência sim, tanto é que a OMS divulgou que é o quarto maior motivo de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Por que disso? Porque a adolescência é fase de puberdade. Puberdade é uma gangorra de hormônio. Então, o sujeito, ele vivencia ápices de hormônio o tempo inteiro. E hormônio movimenta as nossas emoções. Aí tem mais um detalhe. Lembra lá na fase da sua infância, quando você brincava de amarelinha, pique-esconde, polícia, ladrão? Você é dessa época? Isso, dessa época. Lá nas brincadeiras, a gente internalizava as regras, a gente lidava com a frustração. Sim. Então, se você pisava fora da amarelinha, você perdia a sua vez. Exatamente. E você tinha que ficar lá no seu ócio, esperando a próxima vez para você brincar. O polícia ladrão, do mesmo jeito. Sim. Se você não ia com a cara do seu coleguinha, você tinha que fazer as pazes, porque senão você não tinha amigo para brincar. E não tinha celular para gastar o seu tempo, né? Quando você tava lá no cantinho... Ou para ser uma válvula de escape de qualquer frustração, né? Sim. Quando você estava lá no cantinho, que não tinha o que fazer, você usava a sua criatividade, imaginava, ia pro lúdico e desenvolvia seu repertório cognitivo. A criança de hoje cresce no celular. Se ela perde o jogo, ela tem 7 vidas. Certo. Se ela acaba com as 7 vidas, ela tem um cartão de crédito do pai para comprar mais 7. O pai não tem tempo, porque trouxe serviço para casa. Então, é melhor dar o cartão celular do que negociar ou conversar com essa criança. Sim. Esse sujeito, ele vai crescendo sem desenvolver habilidades que são fundamentais quando a gente está lidando com a dor. Capacidade de lidar com as frustrações. Quando ele escuta um não, ele quer se matar. Certo. Então, talvez, né, claro, de novo,
é uma perspectiva multifatorial, mas eu trouxe aqui alguns fatores sociais que têm contribuído e colaborado para que a adolescência seja uma faixa etária em risco. Tanto é que tem se falado cada vez mais disso. Né? Nós precisamos olhar para a nossa geração. Não é uma geração mimimi. É uma geração que está tendo um novo cenário e ela está crescendo sem respaldo emocional para lidar com seus BOs. A medicina, então, a saúde num todo, ela tem pensado que hoje falar mais sobre o suicídio traz mais resultados positivos a evitar do que até pouco tempo se pensava. Se você fala em suicídio, você estimula a pessoa que está com ideação a cometer. A gente vê que muitas pessoas, inclusive algumas celebridades ou pessoas de influência que cometem suicídio, a mídia no geral não divulga, porque tem esse conceito de que se você divulga, a pessoa pensa, se aquela pessoa cometeu, eu também vou tirar a minha vida. Sim. Se a pessoa que tem aquela vida tirou a vida dela, a minha vale menos do que a dela. Então hoje a saúde ela já está entendendo que discutir mais o assunto traz um resultado mais positivo? Sim, sim. Eu acho que nós ainda precisamos evoluir, mas nós temos dado grandes saltos, principalmente depois do cenário pandêmico. Então, assim, primeiro começou-se com uma campanha Se Precisar, Peça Ajuda. Então, para que esse sujeito, para que parta dele esse pedido de ajuda. E agora, na campanha do próximo triênio, que é de 2024 a 2026, 27, se eu não me engano, a OMS já tem falado, comece a conversa. O que quer dizer isso? Nós não podemos esperar que a pessoa que está pensando em cometer um ato contra a própria vida chegue e fale assim, Rui, me ajuda. Você, Rui, precisa estar atento e é importante que você esteja atento aos sinais. Então, por exemplo, cara, eu vi meu amigo, que é uma pessoa super extrovertida, falante, sociável, tá isolado, tá com rebaixamento de humor, tem começado a dar sinais assim, nossa, se eu sumir ninguém sente a minha falta, tô com vontade de deitar e nunca mais acordar, ai, antes eu tinha prazer em estar com os meus filhos, agora eu não tenho mais, não suporto mais essa dor, frases assim, cara, você tá pensando em se matar? Vamos conversar aqui. Às vezes é importante ser direto nesse ponto e chamar ele para conversa sobre isso. Porque... Sem julgamento, sim, né? Porque às vezes também o julgamento pode ser um pouco pior, né? Mas nós, enquanto sociedades, precisamos romper com esse tabu de que não se pode falar da morte. Nós precisamos falar da morte para falar da vida. E mais, Rui, não dá para ser só em setembro. Por mais que seja uma campanha fantástica, né, aumenta o volume de procura, abre-se mais espaço, nós precisamos tomar cuidado com isso também, porque não é só no mês de setembro. E não adianta eu fazer uma campanha lá na minha empresa, na minha escola, em algum lugar de 15 minutos, 20 minutos para falar da morte, se eu não sou espaço para a vida. Certo. Se eu não sou espaço para a construção de relações saudáveis, de resolução de conflito, de erros e acertos, de acolhimento desse sujeito. Então, assim, de novo, acho que a gente vem melhorando, mas nós precisamos ainda evoluir enquanto sociedade nesse sentido. Certo. Interessante demais. E, de fato, a gente vê que é fato, né? O suicídio não acontece só em setembro. Ele acontece o ano inteiro. Esse dado que a OMS trouxe de mais de 700 mil mortes por ano é um dado alarmante, né? Só por essa causa, pelo suicídio. Então, a gente vê que há uma sociedade doente, né? Antes não se falava nesse número, talvez por desconhecimento, mas também sim, porque o mundo mudou, né? Esse mundo líquido que a gente vive, ele nos coloca em condições de ver isso acontecer com mais frequência, sim, e de não saber lidar com isso. Tem mais algumas perguntas, mas deixa eu só dar um recado aqui para quem está nos assistindo. Esse recado é para você, advogado que nos assiste, que tem um problema de comunicação com o seu cliente sobre o andamento do processo. Todos os dias tem um cliente ligando no escritório, doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que resolve o seu problema. É o app do advogado. Ele notifica o seu cliente sobre o andamento do processo dele no celular. E aí cessa essas ligações no escritório. Acesse o aplicativo, o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. E para você, jovem, falando de você jovem que está buscando uma carreira no mercado de trabalho, existe a Faculdade Delta, uma instituição aqui de Goiânia,
grande que te dá todo o suporte para o ingresso no ensino superior. Acesse o link aqui embaixo, Faculdade Delta, e se insira no mercado de trabalho. Doutora, vamos lá. Sobre buscas de apoio, tá? Vamos falar sobre buscas de apoio. A gente já falou sobre estratégias de cuidados, eu quero aprofundar um pouco mais nisso. Existe o Centro de Valorização da Vida, até anotei aqui para não esquecer, que é um canal de comunicação. Pessoas que estão aí nos assistindo e que se veem com ideações suicidas. Qual que é o caminho que ela tem que buscar? Qual apoio que ela pode buscar? Aonde que ela busca uma ajuda? Se às vezes ela está presa em não falar com o familiar, porque ele pode vir com o julgamento e não com uma solução. A pessoa tem que buscar o que no primeiro passo? Então, o principal canal é o CVV, né? 188. Então, assim, preciso de ajuda, preciso de uma escuta qualificada, liga no CVV, é 24 horas. Tem os CAPs, tem as clínicas públicas, né, os hospitais públicos, mas a principal estratégia é a terapia. E dependendo do nível de sofrimento, a ajuda psiquiátrica. Então, esse sujeito, a depender do nível, da valência desses pensamentos, só a terapia já não resolve. Ele precisa de uma ajuda medicamentosa para conseguir manejar aí esses sintomas. Agora, não tenho condição de bancar um psicólogo, porque a gente sabe que nem todo mundo, não é uma ação acessível a todos, infelizmente, né? Porque a terapia, ela não é barata. O que eu preciso fazer? Procure um amigo, alguém da sua rede de apoio. Por mais que você fique nesse movimento do medo, do julgamento, vai ter alguém que consegue ser mais empático, que consegue ser mais acolhedor. Procure ajuda. A principal estratégia é peça ajuda para alguém. Porque se você depender da sua força, não subestime. Eu sempre brinco, né? A droga tá aqui. Não subestime o poder da droga. Certo. Então, quando eu começo a ter ideação suicida, a ideação é a minha droga. Vai chegar uma hora que eu não vou ter condição de recusar essa droga. É como se eu estivesse numa sala escura e essa fosse a única porta de saída. Então, eu preciso de alguém que esteja racional para pegar na minha mão e me conduzir, de repente, para enxergar essa sala e ver se eu encontro mais uma outra porta. Porque tem estratégias. Certo. E essa é uma parte da estratégia. Tem algumas outras estratégias? Sim. Além disso, eu gosto muito de falar da vida significativa, né? Nós somos seres bio, psico, socioespirituais. Então, quando a gente fala aqui de espiritualidade, nós não estamos falando de religião, mas de senso de sentido. O ser humano, ele é movido pelo senso de sentido. Ele precisa encontrar na vida sentido para as coisas. Uma pessoa em um quadro depressivo, em um quadro de ideação, a primeira coisa que uma das estratégias que vão acontecendo, um dos sinais é a perda de sentido, a desesperança. Então, assim, começar a olhar para a vida e buscar sentido, por mínimo que seja ruim. Às vezes, assim, nossa, eu não vou encontrar sentido na minha própria vida, mas eu tenho um filho pequeno, eu preciso sobreviver por ele, que é o que a gente chama de âncora. Tá certo. Né? Sua vida passa a âncora? fazer sentido pelo outro. É aquilo que você joga para estabilizar o barco que está à deriva. Então, assim, quais são suas âncoras? A sua fé, o seu credo, a sua religião. Por exemplo, eu tive um quadro depressivo. Eu pensei em me matar. Certo. Eu só não me matei porque eu tinha medo de ir pro inferno. Tá, eu tô pra lá. Tipo isso. Calma. Então, nós vamos falar não vamos entrar nisso agora, né? Eu quero falar sobre isso mesmo também. Vamos só concluir esse assunto, porque às vezes quem não está nos assistindo não pensa que uma doutora, uma psicóloga possa ter uma ideação suicida. Sim. Então eu quero aprofundar nisso aí. Mas a senhora trouxe um ponto que era uma das minhas perguntas sobre a religião. A religião é uma área, é uma âncora, pode ser uma âncora. Eu até citei aqui um pedacinho, né, da minha história para falar que, para mim, foi uma âncora. Na psicologia pode ser uma âncora. E eu não tô querendo fazer levantamento aqui de religião, até porque do lado de lá tem pessoas de diversas religiões. Mas eu tô falando da fé, do credo, dos princípios, dos valores, daquilo
que te traz esperança, mesmo quando seu cérebro não consegue enxergar a saída, né? Então, se conectar com a sua espiritualidade, buscar sentido na vida, começar os movimentos, mesmo que sutis, Rui, de fazer sem ter vontade de fazer. Por exemplo, eu brinco muito com os meus pacientes, você não tem que esperar ter vontade para fazer. Você precisa fazer para ter vontade. Então, às vezes, para essa pessoa, levantar da cama, tomar um banho, lavar o cabelo, já é muito. Nossa, Querelle, mas que diferença isso vai fazer? Para uma pessoa que está num quadro depressivo é muita diferença, porque às vezes ele passa dias sem lavar o cabelo. Então, assim, movimentos, mesmo que sutis, que vão gerando energia nesse sujeito, podem colaborar aí para que ele comece a se movimentar. Mas, de novo, nada substitui uma terapia, uma ajuda, um acompanhamento psiquiátrico. Certo. A gente pode dizer, então, que a religiosidade ou espiritualidade, ela seria uma área da vida social que ajudaria a pessoa a sair de um quadro. Sim. Como tantas outras áreas, o apoio familiar, Sim. o trabalho. Isso? Sim. Por isso que na ciência a gente fala que o ser humano ele é biopsicossócio-espiritual. Biológico, psicológico, social, aí a gente fala da rede social, desse ser em sociedade, com regras, valores, princípios e relações. E aí tem a espiritualidade, que é essa necessidade do ser humano de ser movido para a evolução. Certo. Então, dentro de nós, há uma centelha de evolução. E aí a gente usa, por exemplo, a religião para dar sentido para essa centelha evolutiva. Então, por exemplo, às vezes o sujeito tem que se apegar à religião como âncora. E aí, gente, cuidado com a interpretação, tá? Porque, assim, eu não tô dizendo que a religião é a única saída. Certo. Ou a espiritualidade é a única saída. Eu tô dizendo que pode ser uma estratégia de manejo. Até pra gente tomar cuidado com isso, porque aí a gente perpassa um outro lugar, que são os estigmas em torno de que quem comete um ato contra a própria vida não tem fé, é falta de Deus. Certo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, Rui? Inclusive, tem muita gente que tem muita fé e comete um ato. Certo. Porque a gente tá falando da condição humana, né? Integral e tal. Mas pode sim ser uma estratégia. Sem querer estar entrando na discussão sobre a existência de vida divina ou não, mas essa parte da vida significativa, da espiritualidade, pode ser relacionada ao fato de que o ser humano, ele pode ser por ser uma criação divina, ele tem a busca pelo divino? Sim. É isso? Sim. Seria essa a teoria? Sim. Entendi. Sim. Aí cada um vai buscar esse divino de uma forma diferente, né? Mas é exatamente isso. Dentro de nós há uma centelha espiritual. Quando nós nascemos com. Tanto que desde os nossos primórdios, o ser humano ele busca uma necessidade de sentido. O Aristóteles vai falar, aonde você conecta seus valores, seus credos, suas qualidades, seus princípios com uma necessidade do mundo, ali está o seu sentido de vida. Ali está a sua missão, o seu propósito. O que quer dizer isso? Os filósofos vão falar que desde que a humanidade existe, o ser humano é movido por processo evolutivo. E aí, hoje, por exemplo, a gente usa um padrão de regras, de crenças, que aí vem a religião, né? Seja ela qual for, para dar sentido para essa parte que não é materializada, vamos dizer assim. Entendi. Mas que tá ali. Certo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre você. E como é que foi essa experiência? Isso aconteceu há quanto tempo? E o que te tirou da ideação suicida da época? Então, eu venho de uma relação extremamente disfuncional dos meus pais, Rui. Meu pai é alcoólatra e era uma pessoa extremamente abusiva. E eu cresci ali na primeira infância em meio a muitos conflitos. Conflitos que foram formatando a minha personalidade. Junto com a personalidade, crenças de desamparo, de desamor, de desvalor, de abandono, né? E aí eu saio da primeira infância ali, segunda infância, com 10, 11 anos de idade, com uma mentalidade de que para eu sobreviver ao mundo, eu precisava ser uma pessoa autônoma e independente. Então, logo muito cedo eu comecei a trabalhar, eu falo que eu entendi que eu não podia ter infância, eu precisava amadurecer muito rápido para poder livrar minha mãe das dores dela, para poder resgatar minha mãe daquela situação, porque se eu não fosse mais forte, eu não sobreviveria. Isso é a leitura da criança, que ainda não tem nem o neocórtex formado ainda. E neocórtex, que é a área racional do nosso cérebro.
Quando eu saio dessa infância ali, eu tenho uma oportunidade de vir para Goiânia, eu sou do interior de Goiás, e para trabalhar na casa de uma prima e estudar. Eu começo a estudar e arrumo um emprego e no ápice ali da juventude, só que eu já tinha uma distorção corporal muito grande, então eu tinha um problema com o meu corpo, uma autoestima muito disfuncional, uma sensação de que eu não conseguiria romper na vida vinda lá dessas memórias e desses traumas da infância, uma necessidade de ser amada, de ser acolhida, de encontrar meu pai em qualquer ser humano que se aproximasse de mim, já que esse pai ele não conseguiu por algum motivo me nutrir, né? E aí eu começo a namorar muito cedo, me relaciono com uma pessoa, caso, muito jovem, vou pra igreja, converto. Aí entra a questão da religião, né? Porque naquela época a religião ela foi uma muleta para alguém que não sabe andar. Certo. Então eu me apego àqueles credos, eu acredito que se eu cumprisse com o protocolo eu ia ser feliz. Só que o protocolo não foi sinônimo de felicidade, porque eram duas pessoas imaturas que se relacionam com as suas feridas e o relacionamento começa a ser uma desordem total. Eu num escopo de dependência emocional, porque eu tô aqui, infeliz porque meu pai não conseguiu me suprir. Quando eu encontro esse outro, eu falo, toma, me faz feliz, por favor. Sabe o conto da Disney, da princesa que espera o príncipe na torre? Eles montam no cavalo e vão ser felizes? Aí você descobre que o príncipe tem defeito, o príncipe rota, peidas, solta pum, viu, gente? E tem defeitos, a princesa tem TPM, a princesa tem suas feridas emocionais, e aí aquele relacionamento começa a entrar em desordem. Crise financeira, traição, problemas, mentiras, e nananã, nananã. Eu era tóxica, ele era tóxico, e aí a gente começou a viver um inferno. Só que interiormente eu pensava, não posso divorciar, porque divórcio é do capeta. Certo, entendi. E eu vou pro Aí vem a inferno. religiosidade. Aí eu me mantenho e apego aquela muleta e aí eu começo a entrar num quadro depressivo. Aí na adolescência já tinha uma distorção corporal. Eu começo a desenvolver um quadro de transtorno alimentar. Porque um transtorno ele não anda sozinho, gente. Ele vem cheio de outros. Então eu começo a achar que eu tô gorda, eu começo a não querer comer, e aí eu passava horas sem comer, quando comia colocava o dedo na boca, começa a desenvolver um quadro ali bulêmico, né? E aí começo a ficar no estágio de subnutrição, vem uma traição eu perdoo, vem duas eu perdoo, e começa a entrar num estado vegetativo, mesmo assim, de passividade extrema. Só que trabalhando no ápice do desempenho profissional, na época eu trabalhava com RH, com foco em desenvolvimento, então eu treinava, às vezes eu ia para o ambiente organizacional, passava horas em sala de treinamento dando o meu melhor, mas dentro de mim estava destruída. Você já tinha Inclusive, formação. até por isso que eu falo que a gente não espere que quem está no ápice do sofrimento vai estar lá deitado numa cama, no escuro, morrendo. Às vezes esse sujeito está produzindo, está rendendo, está com uma máscara de super-herói, de super-heroína, mas no fundo está destruído. Na época eu não estava formada em psicologia. Eu tinha um primeiro curso, que era gestão de RH, eu tinha uma pós em desenvolvimento de pessoas e estava no meio do curso de psicologia. Aí foi quando eu fui para terapia. E aí em terapia, Rui, eu fui descobrindo que não era sobre o relacionamento. Era sobre a lente que eu construí na infância, que me fazia me colocar nesse lugar de extrema toxicidade, mendigando migalhas, para ser amada, para ser valorizada, porque no fundo, toda aquela história da menina me fez crer que eu não merecia amor. E aí eu fui adquirindo então estratégias de manejo para essa dor em terapia. Então aí, por exemplo, na TCC nós trabalhamos muito, como eu disse aqui no começo, conjunto de pensamentos, emoções e comportamento. Então eu comecei a ativar comportamentos funcionais, a me perceber na minha individualidade, na minha autonomia, no meu amor próprio, coisa que eu nunca tive, né? A descobrir quem era a Keriele. Eu lembro que na época a minha psicóloga falava assim, vai fazer alguma coisa por você, que você gosta. Aí eu, o que eu gosto? Vai cortar seu cabelo. Eu usava progressivo, meu cabelo era liso e eu comecei a ter uma alopécia, caía muito meu cabelo. Aí ela vai no salão, corta o cabelo. Eu cheguei no salão, a menina falou, que corte de cabelo que você quer? Eu sabia nem o que fazer. Que cor de esmalte você gosta? Quem você é, Keriele? Eu não sabia.
E na verdade não é que eu não sabia porque eu estava num relacionamento abusivo ou num quadro depressivo. Eu nunca soube, na verdade, né? Eu nunca recebi insumos necessários ali nessa primeira infância que me fizesse olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou uma mulher foda pra caramba. Olha a força, a energia. Eu sou a mistura perfeita de 2 DNAs. Entende? E aí a terapia, ela me ajudou a entender isso. Os meus pais, eles não erraram de propósito. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Só que dentro daquilo que era o melhor deles, que eles já tinham recebido das gerações passadas, eles erraram, como todos os outros pais erram. Agora eu tenho 2 caminhos. Ficar aqui e morrer aqui, porque nessa altura do campeonato, os pensamentos de ideação, eles já estavam a 1000 por hora. Aí eu só não me matei realmente porque eu tinha medo de ir pro inferno. Entendi, aí foi a âncora da religiosidade. Falar pra Deus, Deus, ó, eu não vou me matar porque eu tenho medo de ir pro inferno. E eu ainda acho que a dor do inferno é pior do que essa dor que eu tô sentindo. Eu não quero desejar a morte pra pessoa, porque eu não consigo bancar um divórcio. Mas então, vamos fazer o seguinte, eu vou parar de comer. Entendi. O meu corpo vai desfalecer, eu vou ter uma doença imunodepressiva e aí eu morro. Você buscou uma forma de morrer que não seria de tirar a própria inconscientemente, vida. né? Porque isso não sim. foi consciente. Um transtorno alimentar não é consciente, nem sempre é consciente. E aí, só que aí a terapia, ela foi me resgatando desse lugar, né? Ela foi me fazendo olhar pra mim enquanto sujeito, entender que não tinha felicidade no mundo se eu não estivesse bem comigo, que eu não era aquilo que fizeram comigo, mas eu poderia ressignificar isso. Que a maior forma de amar o meu pai era romper um ciclo vicioso e doentio, não replicar com os meus filhos. E aí, enfim, Rui, aí foi quando eu fui passando pelo processo terapêutico, fui caminhando para o final da faculdade, rompi o ciclo, passei por um divórcio, terminei esse processo terapêutico ali, recebi alta. E aí, nesse movimento, eu também me descubro enquanto psicóloga clínica. Porque até então, a psicologia clínica não era hipótese e possibilidade para mim. Eu tinha ido para psicologia para continuar no ambiente organizacional trabalhando com RH. Só que aí eu falei, pois essa cicatriz aqui, ela pode me ajudar a conduzir outras pessoas para o processo de cura e mais rápido. Para mim, durou 3 anos esse inferno. Para outro, pode ser mais rápido. Você já tinha passado por um processo e se viu, na sua experiência de vida, uma oportunidade de ajudar as outras pessoas por meio da sua profissão e com a sua vivência, sua bagagem, de resgatar isso mais rápido. Sim, e é por isso que eu não me envergonho de falar, conto sempre quando eu tenho espaço para fala, porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente dá para o outro a oportunidade de refletir, tá, será que realmente essa é a única estratégia? Se essa moça que tá contando a história dela aí encontrou o caminho, talvez eu possa dar uma chance pra mim, sabe? Talvez eu possa trilhar esse caminho. E eu, particularmente, sou cristã, né? Então, eu acredito muito assim, que o plano de Deus, ele é perfeito. Tudo, exatamente tudo, tá no plano perfeito. Nós temos o livre-arbítrio, às vezes a gente vai para um lugar, pro outro, e agora nem aquele é psicóloga falando, se é que dá para separar as duas. Mas quando eu entendi que o plano de Deus para minha vida era perfeito, eu comecei, inclusive, a abraçar minhas características. Sabe aquelas cafubiras que você não gosta, que você quer fingir que não existe e que distorce a sua imagem? Nossa, mas essa cafubira aqui, ó, eu posso usar ela a meu favor. Inclusive a cafubira dos recortes ruins da minha história. Ruins, né? Mas que foram necessários aí para o meu processo evolutivo. Seu autoconhecimento é passar a viver exatamente ser aquilo que você viveu e trazer todas as suas faces. E sem forçar para caber no mundo de alguém. Eu tenho certeza que na minha história vão ter vilões, vão ter mocinhos, que vão contar também suas histórias, que de repente eu vá ser a vilã e tá tudo bem. A gente não tem que agradar todo mundo e a gente não vai agradar todo mundo. Agora, se eu tenho um amor próprio estabelecido, eu deixo ir quem precisa ir. Eu faço questão de nutrir as relações que precisam ficar, porque aí eu vou entendendo que nem tudo é sobre mim, às vezes é sobre o outro. Mas se a lente está distorcida, eu me coloco como protagonista numa história que eu só sou coadjuvante. E aí a gente vai adquirindo bagagem, mais bagagem, e não é à toa
porque todos os anos o índice só aumenta, né? Entendi. Então o ponto principal é a pessoa se ver de frente dessa história, que tem várias consequências que lhe colocaram naquela situação, mas ela quem tem que ser o motor dessa locomotiva que vai mudar tudo. Sim, sim. Sim, que é o ato de ressignificar, né? Dar um novo sentido para aquilo que me aconteceu. Só que lembrando que se eu estou num quadro de extremo sofrimento, eu posso não conseguir fazer isso sozinho. Do seu ponto, você falou que teve um momento que você cortou os ciclos e conseguiu ressignificar. O seu foi o quê? O que você acha que foi o ponto principal que você conseguiu identificar que estava passando por um problema e você falou assim, opa, agora eu tenho que mudar, eu tenho que fazer. No seu especificamente, Querelle, o que aconteceu? Você consegue identificar um ponto que te mudou, que te resgatou do fundo daquele poço? O ponto foi quando eu entendi que eu não ia conseguir resgatar os meus pais. No sentido assim, não era a minha função resgatar os meus pais para provar para eles que eu merecia ser amada. Principalmente a figura paterna, né? Que foi, infelizmente, o meu maior algoz, assim. Então, quando eu entendi que as minhas escolhas aqui do presente, elas tinham muito mais a ver com a relação com o meu pai, e eu precisava perdoar, abraçar a história dele, entender que foi a melhor, né, o que ele conseguiu fazer, mas não ficar ali no movimento de tentar me colocar, de tentar provar, olha pai, eu sou boa, me ama, me ama, me ama, mas entender que mesmo que eu fizesse, ou mesmo que eu fosse boa, era a condição neurobiológica desse pai, porque pra mim meu pai tem um transtorno nitidamente, aí o resto, Rui, porque se eu consigo resolver lá, aqui, com essas pessoas que vão surgindo como personagens da minha história, é muito mais fácil, porque daí eu entendo que é sobre mim, sobre a importância que eu dou para esses conflitos e o quanto nesse movimento de importância a minha lente está turva. Então, quando eu fiz lá, porque o meu ponto foi isso, é voltar, é resgatar, é perdoar, é ressignificar. E aí, agora, a partir de hoje, pai, eu escrevo a minha história. A partir de hoje, eu sou a protagonista da minha história. Não é você, não é os traumas, não é o que fizeram comigo, mas sou eu. Eu, a ciência, o conhecimento, a minha espiritualidade, tudo aquilo que eu tenho que me tornar. Querelle, assim, eu acho que não tem forma melhor de colocar um ponto de vista sobre um assunto do que contar a sua própria experiência sobre ele. E nessa sua experiência você conseguiu sanar até várias dúvidas que eu tinha já aqui, coisas que eu queria perguntar, e acredito que seja, porque eu tento trazer o que pode ser a curiosidade do nosso espectador. E assim, você trazer a sua vivência. Como eu falei inicialmente, eu passei por um problema, eu vi um parente familiar passar por um problema, te contei até nos bastidores, que eu fui a âncora dessa pessoa, no momento ele me sentiu seguro em falar comigo, em se abrir para mim, e acompanhei, e eu vi muito disso, do que você viveu com ele vivendo, e aqui eu consegui de até identificar e trazer. E assim, também o nosso tempo ele é muito curto, até para a gente poder aprofundar mais. Mas eu agradeço demais por você ter aberto a sua história, porque não é fácil falar, não é fácil trazer dores do passado, e principalmente com parentes bem próximos, que são os genitores, os pais, né? Falar sobre isso, às vezes as pessoas, a gente fica até preocupado com o julgamento da outra pessoa quando a gente fala das dores que a gente traz da família. De pensar, nossa, você está falando mal do pai. Não tá. Você está falando sobre uma realidade que aconteceu e que foi o que te colocou aqui. E entender isso é o que te tira daquela situação de desconforto e possa trazer o perdão. E eu te pergunto, você perdoou o seu pai? Com certeza, Rui, com certeza. Só que assim, perdoar nem sempre é sinônimo de convivência. E assim, nós chegamos num ponto que nós entendemos, eu entendi particularmente, que a maior prova de amor que eu tenho para dar pro meu pai é me curar, para ser uma mãe melhor para os meus filhos. Porque quando eu conduzo uma geração para a saúde mental, eu tô voltando nele falando, eu honro a sua história, eu honro o que você conseguiu me dar, eu honro o seu DNA, inclusive, porque hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que as principais características, qualidades que tem em mim, que é a vitalidade, a bravura de ir lá, de fazer acontecer, de ressignificar, vem do meu pai.
vem da dominância do meu pai. Agora, infelizmente, para você ter noção, assim, ele tem lá as condições dele, que aí eu não vou entrar em detalhe, que a gente já tá com o tempo estourado, mas que me fizeram entender que eu posso amar o meu pai, mas eu preciso me tomar como referência. O segundo maior mandamento da Bíblia é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se para amar o outro e me colocar nessa relação, eu preciso me sacrificar até minha existência, porque já tiveram situações que a minha vida esteve em risco por conta desse pai. Então, tá tudo bem. Certo. Né? Eu fiz o que precisava ser feito, mas uma relação ela é feita de via dupla. Sim. E até porque liberdade é nem sempre fazer aquilo que você quer, mas aquilo que seja preciso ser feito. Né? Sim. Esse é o maior significado de liberdade. Né? Sim. Querielle, obrigado demais pelo bate-papo. Obrigado por colocar o seu ponto de vista aqui com a gente. Mas aí, antes da gente despedir, eu gostaria que você deixasse aqui, para quem está nos assistindo, um meio de contato para conhecer um pouco mais sobre o trabalho que você faz, as pessoas que precisam de um acompanhamento, que está na hora já de buscar um profissional. Temos aqui a Querielle Rodrigues. Deixe o seu canal, o que você apresenta para as pessoas e uma dica também para quem está aí vivendo esse momento, o que ela precisa fazer agora para sair da situação. Eu posso ler um trechinho? Pode, um texto claro, rapidamente? Claro. Tem um texto de uma autora, que é a Marsha Linehan, que ela traz muito sobre o suicídio. Ela é uma pessoa que passou por uma ideação, que tem um transtorno de personalidade, e ela é uma autora que estuda sobre o tema. E num dos livros dela, ela fala assim, ó: quando estou no ensino clínico sobre como entender os comportamentos de uma pessoa suicida, eu conto a seguinte história. É como se a pessoa estivesse presa numa sala pequena com paredes altas que são totalmente brancas. A sala não tem luzes ou janelas e é quente e úmida. O calor fervente do chão desse inferno é terrivelmente doloroso. A pessoa procura uma porta de saída para uma vida que vale a pena ser vivida, mas não consegue encontrá-la. Arranhar as unhas e as paredes não adianta, gritar, bater não traz ajuda, cair no chão e tentar desligar não traz alívio, orar a Deus e aos santos que o indivíduo conhece não traz salvação. O quarto é tão doloroso que aguentá-lo por mais um momento parece impossível. Qualquer saída servirá para tirá-lo do tormento. E a única porta de saída que o indivíduo encontra é a porta do suicídio. No impulso de abri-la, é muito grande. E aí, com esse texto, o que eu quero dizer? É que quando nós estamos numa condição de extrema dor, parece que a única porta é o suicídio. Mas eu até trouxe aqui um pouco da minha história, Rui, para dizer que não é. Eu sou prova viva disso. Tantas outras pessoas. A OMS vai falar que para cada 20 tentativas frustradas, uma é realizada. O que quer dizer isso? Essas 20 pessoas que tentou se salvaram, por N motivos que sejam. E a outra questão é, se você está pensando em cometer um ato contra a própria vida, procure ajuda. Se você é a pessoa que tem alguém do seu lado que está manifestando alguns indícios, não julgue. Não é falta de Deus, não é falta de fé. Quem fala, faz. Quem pensa, faz. Os índices aprovam isso. Acolha, ofereça ajuda. Às vezes é uma escuta empática que pode salvar uma vida. Lembrando que quem está nesse movimento não está no seu juízo de valor. Então, vai fazer sim. E se não for uma pessoa saudável ali dizendo, vem cá, tem uma portinha ali, ó, tem uma janela, a gente pode caminhar e sair por essa janela. Tem uma fresta, olha lá que dá pra gente sair por ali. Sim. Eu gostaria que você compartilhasse conosco esse texto pra gente colocar aqui na legenda do vídeo. Pode ser? Para que as pessoas possam, quem tiver até essa curiosidade, lê-lo novamente e acompanhá-lo. Então deixa as suas redes sociais aí para as pessoas te acompanharem. @QueriellePsi. Lá tem meu telefone, lá tem os meus contatos, lá tem conteúdos que eu compartilho. E será um prazer, né? Às vezes ficou com alguma dúvida, me manda lá no direct. É um prazer compartilhar. Certinho. Muito obrigado novamente, Querielle. Eu que agradeço, Rui. Pessoal, obrigado também pela audiência de sempre. Obrigado pelo carinho que tem aqui com o nosso canal, com o nosso podcast.
Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, deixa o seu ponto de vista aqui nos comentários, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você vê que precisam conhecer um pouco sobre esse assunto que é relevante demais e para que você possa encaminhar para a pessoa e dizer para ela que a vida dela importa. Siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais, @ponto de vista também em todas as redes sociais e a da nossa produtora parceira aqui, a @TC Multimídia. Abraço, Lucimar Faria, nosso diretor. Muito obrigado, viu? E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Inclusive temos uma matéria lá da doutora Queriele Rodrigues, tá? Acesse e veja o conteúdo. Abrace e reviva todos os momentos que te fizeram feliz na estrada da vida, para que os motivos que te fizeram chorar não seja força para te destruir. Evandro Zan. Uma boa noite e até mais.